Agora, você vê, depois do príncipe aqui junto com a gente, nós vamos falar agora sobre os perigos das dietas. A senhora, o senhor, faz dieta? Não? Mas deve, olha, presta atenção que o papo hoje está muito legal. Vamos acompanhar primeiro um VT que nós preparamos para você entender por onde nós vamos caminhar agora. Dá uma olhadinha aí. As dietas da moda trazem para as pessoas a promessa de perder peso de forma rápida e, por isso, muitos acabam se submetendo a um regime desequilibrado em questão de nutrientes. Perda de peso em um curto período com dietas da moda representa muitas vezes a perda de líquido e massa magra sem nenhuma mobilização da gordura. Por isso, o resultado não é eficaz. Essas dietas não favorecem a mudança de hábito e são muito distantes do hábito alimentar comum, o que é um grande perigo para o controle do peso e, em muitos casos, podem resultar em complicações para a saúde, como fraqueza, perda de massa muscular, desidratação, cansaço, aumento de colesterol, doenças cardiovasculares e muitos outros problemas. O segredo para o emagrecimento e a manutenção do peso é a mudança dos hábitos alimentares. Acompanhe o nosso papo de hoje para saber mais. Ô, minha gente bonita! Tá aí, ó, assunto super legal. E eu tenho aqui a alegria aqui de nós completarmos aqui 3 homens. Um padre, que eu já fiz academia também durante um tempo, que agora eu estou procurando fazer uma academia também. Estou procurando. Faço em casa, mas não é o bastante. E nós temos aqui 2 convidados super bacanas, são super competentes, que nós vamos tratar um pouquinho sobre essa questão das dietas, esses papos todo aí. Então aqui, o primeiro aqui à minha direita é o André Della, que é nutricionista esportiva. Olha aqui, olha, personal trainer. André, muito boa tarde para você, meu querido. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Só aplicar uma correção. Sou especialista em nutrição esportiva, sou formado em educação física e personal trainer, tá? Que legal, olha aí. Mas aí tô no dia a dia de trabalho. A minha esposa é nutricionista, então logo eu já convivo com então tudo isso, né? Então já está no mundo, está dentro do universo. E eu acho que é um assunto interessante da gente tratar, dada a proporção que as redes sociais têm influentes nisso daí, certo, né? Claro. Então, fico muito feliz com o convite e com certeza vai agregar muito. Você é muito bem-vindo aqui, André, muito bem-vindo mesmo. Daqui a pouquinho eu vou estar preparando um cafezinho para você e para o nosso próximo convidado, que é esse rapaz aqui do nosso lado, o Emanuel. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde. Mas o Emanuel Moraes, o Emanuel é nutricionista clínico, né, funcional, pós-graduado também em nutrição clínica e funcional. Emanuel, muito obrigado por você ter aceito aqui também o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu estar aqui, compartilhando aí o conhecimento com o pessoal de casa aí. Que legal. Eu estava falando aqui com o André, falei assim, olha, vou preparar um cafezinho, só que a produção pegou umas xícaras aqui enormes. Aí ele falou, padre, mas com todo respeito, dá uma olhada no nosso braço. Falei, rapaz, é verdade. E trazer umas canecas mesmo para tomar café aqui para eles aqui. Legal. André e Emanuel, olha, primeira coisa, eu acho que seria legal a gente falar que nós estamos vivendo novos tempos, nós vivemos uma contemporaneidade, onde a gente vive numa cultura onde se eleva muito o físico, a aparência. Hoje os homens e as mulheres se cuidam muito mais. Mas a gente vê que se confunde um pouco 2 coisas, que é a questão da saúde, a saúde mesmo que a gente precisa ter para ter uma alimentação, ainda mais o brasileiro, tem uma alimentação saudável, coisas que nós quase não temos, comemos muitas coisas industrializadas, comemos mal, escolhemos alimentos que às vezes eles não são assim tão produtivos para o nosso organismo, né? Ainda mais na nossa região, como brasileiros, né? Um país tropical. Mas a gente também vê que muitas pessoas não estão preocupadas só com a saúde, mas com a estética, com o corpo, né? Eu acho que se você puder mesclar os 2 é bom. Com certeza. Os 2 é bom. Agora, assim, eu quero fazer a primeira pergunta, vou fazer agora para o André. André, você é personal, você está aqui, trabalha com essa nutrição esportiva também. Realmente, hoje, a maior parte das pessoas, elas procuram as academias e fazem também dietas, pensando mais no seu aspecto físico, sua beleza, do que a sua própria saúde, na sua opinião, como um profissional?
Sim, existe uma busca hoje muito grande, principalmente depois da pandemia, né? Essa busca aumentou. Então, a gente já vê um movimento nas academias muito maior. Lá na minha clínica, eu sempre falo para as pessoas, o resultado estético é o brinde para quem cuida da saúde, né? Mas a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas é ficar bem fisicamente, né? E a gente tem que reconhecer que você querer ficar bem para você também tem um valor muito grande, se cuidar, né? Eu acho que a nossa saúde, o nosso bem-estar é o nosso bem maior, né? Então, você ter um tempo para se dedicar, você ter um tempo para se cuidar, para se sentir bem esteticamente, vale muito a pena. Mas, respondendo a sua pergunta diretamente, sim, as pessoas procuram mais qualidade estética. Sim, com certeza. Isso é muito importante. Eu acho legal, eu acho que realmente... Eu sou de uma geração que a rapaziada, principalmente, eram poucos que procuravam academia, né? Claro que agora a gente vê muito mais, a gente vê uma geração bem mais nova, quase todos os jovens hoje procuram academia. Mas a gente percebe que a alimentação ainda, o Emanuel, ela ainda é questionável. Porque até mesmo quem procura uma academia para fazer atividades físicas, para você manter um corpo, muitas vezes estão usando até meios que não são tão saudáveis para o corpo. Não é isso mesmo, Emanuel? Também. Ainda tentando responder um pouquinho o que você perguntou para ele. Dos últimos 15 anos para cá, a medicina em si deu uma mudada muito grande, né? Antigamente a gente era numa medicina muito medicamento. E as pessoas estavam vendo que aquilo ali não estava dando certo, que cada vez eles estavam piores, se sentindo mal e tudo mais. E foi quando a alimentação começou a entrar mais à tona, foi quando a profissão do nutricionista começou realmente a surgir mais, até coisa de 10, 15 anos atrás, a pessoa mal conhecia um nutricionista, na verdade. Sabia mesmo. Eu, quando era criança, não conhecia um nutricionista. O que significava isso? Eu, quando era criança, não conhecia um nutricionista, pra você ter uma noção. Não sabia que existia essa profissão. Então, e aí depois que a nutrição começou a vir forte em cima disso, e hoje é o boom disso, né? As pessoas, a questão estética realmente é o que atrai a pessoa. Pô, eu quero chegar na academia ou eu quero comer bem porque eu quero ter aquele corpo pra praia. Só que através desse objetivo da estética, ela aprende a qualidade, ela descobre a qualidade de vida, ela descobre como ela se sentiu bem, como melhorou o sono, como melhorou os problemas gástricos dela, como melhorou as acne, a qualidade de pele, tudo. Então, assim, o que acontece? Por mais que elas até venham pela questão estética, depois que ela descobre a qualidade desse estilo de vida, depois digamos que ela larga, pandemia. Pô, entrou na pandemia, todo mundo ficou em casa trancado. Todo mundo voltou depois e falou assim, as pessoas procuram hoje pela qualidade de vida. Ó, eu fiquei muito mal, hoje eu vejo como faz a diferença na nossa vida realmente se alimentar bem, procurar treinar, ter uma vida ativa, o quanto isso influencia. Então, assim, embora a estética seja o que mais chama, mas, como você falou, é o brinde de você se cuidar bem, é a estética, mas as pessoas vão pelo brinde e também descobrem a importância realmente. Exato. Um acaba atraindo o outro, né? Então é o que depois faz ela permanecer. Porque chega uma hora que você meio que larga da sua estética, né? Só que você nunca vai querer largar a sua qualidade de vida, entendeu? Pois é, a gente fala muito que hoje a gente tem uma extensão um pouco maior, até por causa da evolução da ciência. As pessoas hoje estão vivendo um pouco mais, porque elas estão se descobrindo, estão tendo medicações melhores, estão aprendendo a ter a questão, como vocês colocaram, a parte da nutrição, ela está sendo mais estudada. Então, isso ajuda a alongar, a aumentar o índice de vida dos seres humanos também. Isso aí. Não é? Isso é uma realidade que a gente realmente tem. E aqui no Brasil, nós comemos muito errado mesmo, não comemos, André? Eu acho que assim... Foi uma comida, alimentação... O Emanuel vai me complementar depois, né? Se a gente for pegar a comida do brasileiro, vamos pegar um prato tradicional. Arroz, feijão, ovo e um bife. Tá. É comida. Tá. É comida que eu tenho certeza que o Emanuel prescreve em grande parte das dietas que ele faz. Tá. A grande questão, na verdade, são as escolhas. Hoje a gente tem uma gama de ofertas de produtos industrializados, de fast food, né, que são alimentos mais aconchegantes, né? E essa oferta que tem faz com que as pessoas tenham más escolhas. Mas se a gente for falar
do quão rico é a gastronomia brasileira Sim. para fazer uma prescrição de uma dieta, realmente a gente não pode colocar o fardo em cima disso. Né? O grande segredo é a pessoa ter uma orientação do que comer e ajudar ela a escolher a quantidade certa e como comer isso daí. Falar simplesmente, né, padre? Falar simplesmente que o Brasil tem muito problema na alimentação, com certeza, como todos os países têm. Mas o grande segredo é a instrução que essa pessoa tem para se alimentar melhor. Se alimentar melhor. É a instrução que falta, talvez. Quer dizer, talvez você possa até se alimentar com tudo, não é isso, Emanuel? Com tudo aquilo até que o mundo hoje nos oferece, mas saber, como ele fala, se reeducar para comer. Vou comer uma quantidade bem menor disso, vou diminuir a quantidade durante a semana, alguma coisa nesse sentido. Legal, o papo aqui só está começando. O padre vai afunilando aqui a conversa, tanto para o André quanto para o Emanuel, que são super e competentes para falar. Eu acredito que hoje vai ajudar muito para mim também. Que bom. Né? Eu sou um homem que já chegou nos 50 anos, eu também tenho a minha certa vaidade, tenho como um homem de 50 anos, acho que a gente está vendo aí as pessoas hoje cada vez mais bem, até mais bonitas, né? E eu também quero ter uma vida saudável, com saúde, ainda mais porque eu tive também o Covid, né? Então a gente fica agora mais preocupado, não tem mais aquela força que a gente tinha antes. André, alimentação. Eu ainda quero pegar um pouquinho nessa parte, porque é o seguinte, o açúcar, a gente sabe que o açúcar é um tipo de um alimento, que ele é refinado e por isso aí já entra um monte de questões aí que os médicos falam, os nutricionistas falam, vocês que trabalham nesse mundo também das academias falam. O açúcar não é legal, não é bom. Poxa vida, mas o doce é uma delícia. O que realmente, o açúcar, o doce, aquilo que a gente busca, realmente ele é muito prejudicial. Nós todos nós, hoje deveríamos aprender a saborear tipos de doces não mais com açúcar? A gente não pode simplesmente... É gostoso demais, pô. É gostoso, então, mas aí que tá. A gente não pode simplesmente criar um tom de proibição das coisas. Gostei. A gente não pode proibir. Acho que em tudo, né? Na vida. Exato. Eu acho que o extremismo não funciona em nenhuma área, inclusive na área de alimentação, de nutrição, né? Então, não é a questão do doce, é a quantidade que é ingerida. Perfeito. Né? Quando você tem um acompanhamento, que você está praticando exercício e você está conseguindo ter resultado, não é o doce que vai impedir você de conseguir emagrecer. Entendo. É a quantidade que você vai comer. Né? Então, tudo que está ajustado, tudo que está planejado, fica mais fácil de dar certo. É muito fácil eu chegar e falar para você assim, olha, você precisa parar de comer doce agora. Eu criei uma ação negativa para você. Sim. Vai gerar mais vontade ainda. Vai. Você vai incitar a minha Exato. curiosidade, porque o doce deve ser uma coisa maravilhosa. A instrução é o equilíbrio das coisas. Então, por que você não pode, ali, dentro da sua rotina, se você é uma pessoa que está com acompanhamento, comer o seu doce que você gosta, o doce preferido, no momento específico e planejado? Então, a questão não é o doce em si, né? E sim o quanto que você vai comer dele. Perfeitamente. E assim, e tem pessoas, não é isso, Emanuel, que, por exemplo, eu ouvi falar que o açúcar faz mal, aí eles não comem mais alimentos como doce, assim, industrializado, fazendo em casa. Só que depois compra pacotões de doces diets e lights, achando que porque ali mostra-se uma referência que não tem o açúcar, entre aspas, eu posso comer à vontade. Isso também é um erro? Sim, isso também é um erro. Primeiramente, você falou assim, pô, mas por que é tão gostoso o doce? A gente tem que entender o seguinte, açúcar em geral, ele é uma caloria que a gente chama de caloria oca. Ele te oferece uma grande quantidade de energia, só que somente a energia. E não vem um nutriente, não vem uma fibra, não vem uma vitamina, não vem nada. E por ele ser um refinado, o seu corpo absorve muito fácil. O seu corpo, é óbvio que o seu corpo ele quer energia. E se é uma energia que vem tão fácil para ele não tem dificuldade em digerir, não tem dificuldade em absorver, porque é tudo muito fácil, isso gera prazer para ele.
Então, cada vez que você ingere um nutriente que entrega tanta energia para ele, sem ele ter o mínimo esforço para conseguir adquirir aquela energia, isso ali, ele transfere aquilo ali para você como um prazer. Então, é por isso que cada vez você gosta de doce. Por isso que você gosta tanto de doce, ele vicia tanto. Porque seu corpo, ele gosta daquilo, ok? Segundo ponto. Aí entra a questão dos lights e dos diets, realmente. Qual que é o ponto? Os lights e os diets, eles acabam sendo uma estratégia eficiente dependendo do paciente, na verdade, dependendo da pessoa. O diet, normalmente o light, quando ele diminui a quantidade de açúcar ou substitui o açúcar por um adoçante, na verdade, ele não está trabalhando a sua vontade de doce, melhorando a sua vontade de doce. Na verdade, ele está até piorando, porque adoçantes, na verdade, são de 100 a 150, 200 vezes mais doces que o próprio açúcar. Então, peraí, eu estava querendo diminuir o doce... Percebe isso na Coca-Cola, refrigerante, por exemplo. A zero é muito mais doce do que a normal. Ou seja, não está ajudando, te ensinando a aprender a consumir menos doce. Muito pelo contrário, está te ensinando, o seu paladar está cada vez acostumado com mais doce. O dia que você for comer um doce normal, você não vai gostar mais daquele doce que você comia antes. Você vai querer um doce cada vez mais doce, porque o seu paladar sempre vai querendo algo mais doce. Então, nesse sentido, ele não te reeduca. Ok? A única coisa é que, claro, ele não tem o açúcar, mas ele tem um sabor muito mais doce. Então, é mascarado, na verdade. Por isso que a gente até fala que às vezes troca 6 por meia dúzia. Porque, na verdade, ele não está te ensinando nada. Na verdade, isso até pode causar um problema maior. Sem contar que tem vários estudos mostrando desbiose com relação com adoçantes. Desbiose é uma descompensação entre a microbiota intestinal. A vontade maior de doce após também. Então, assim... Por isso que a gente fala que o ideal é você se reeducar, aprender a consumir o mínimo possível do doce, ok? Ao invés de ir direto para os adoçantes. Legal. E vocês já responderam de uma certa maneira. Tem gente que hoje, com aquela ambição de querer emagrecer a qualquer custo, às vezes substitui uma refeição, né, por um outro tipo de alimentação. Eu quero que vocês falem um pouco sobre isso também, porque alguns tipos de alimentos são muito importantes. Também, nem todo mundo tem condições hoje de ter um nutricionista para acompanhar, ainda mais aqui no nosso país, né? Você deve comer isso, você tem que evitar aquilo, eu tenho que estudar você, eu tenho que estudar o teu corpo, teus exames de sangue, deixa eu ver. Quem é que tem essa condição hoje para fazer um acompanhamento? São muito poucos. Então, isso também eu queria saber como vocês, que são profissionais, que nós estamos vivendo essa era da nutrição, de cuidar do corpo, como aquele que não tem condições monetárias, tá, para poder ter um segmento assim, o que ele pode fazer? A gente sabe que hoje tem as internets da vida que ajudam, mas eu queria saber também essa opinião e sobre chás também.